Bom, pessoal, eu tenho certeza que vocês estão tristes por terem passado esse mês sem ter nenhuma atividade, sem ir para a escola. Eu tenho certeza disso. E a gente então vai tentar recuperar parte dos conteúdos que foram perdidos devido ao problema que nós estamos passando. Hoje a gente vai tentar recuperar parte dos conteúdos que começaram a serem vivenciados em sala de aula, mas que foram interrompidos. O conteúdo que a gente iniciou em sala de aula foi o conteúdo falando então sobre a introdução ao estudo da história. Inicialmente nós começamos a observar que a palavra história ela é de origem grega, de uma palavra chamada história. E essa palavra história, ela em português significa investigar, pesquisar e procurar. Então a história ela deve ser definida da seguinte forma. Ela pode ser uma ciência que estuda o que a humanidade fez ao longo dos tempos. Ou seja, tudo o que a humanidade fez na cultura, na economia, na política e na sociedade, desde o momento do seu aparecimento até o momento atual, nós vamos dizer que é história. É uma disciplina que ela estuda o que a humanidade ela fez ao longo do tempo. E muitas pessoas vão começar a se perguntar, mas afinal, a história ela pode ser bonita, ela pode ser legal, ela pode ser interessante, ela pode ter tido muitas mortes, como na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, mas por que é que eu vou estudar história se esse fato ele já aconteceu há 1000 anos, há 100 anos atrás? Exatamente por isso, porque a história é uma disciplina que nos ajuda o quê? A compreender o nosso passado. Estudamos o nosso passado para compreender melhor o nosso presente e planejar melhor o nosso futuro. Ou seja, a história ela tem um objetivo, que é um objetivo para que possamos o quê? Melhorar a nossa situação de vida. Imagine, por exemplo, uma pessoa que ela não tem conhecimento do que aconteceu há 100 anos atrás. Ela não vai compreender do que a sociedade ela se formou. Quais foram as consequências, como é a nossa cultura, por que nós nos vestimos assim, por que nós nos alimentamos de uma forma diferente de outros países. Mas aprendemos então com a história que todos então devem sim utilizar a história como uma ferramenta para melhorar a sua qualidade de vida. E o interessante que a gente vai observar que quando nós falamos que a história estuda o passado da humanidade, o que o ser humano fez ao longo do tempo, observe que ela não está estudando o passado da baleia, o passado da foca e muito menos o passado da montanha. Nós vamos observar que a história ela estuda principalmente o passado da humanidade. Então, se ela estuda o passado da humanidade, é uma disciplina que ela sempre deve ser revista, deve ser revisada e deve sim ser estudada e valorizada. E a partir desse momento, então, a gente começa a pensar, mas afinal, como é que nós vamos poder estudar o que aconteceu há 1000 anos atrás? Nós não podemos voltar no tempo, que não existe uma máquina do tempo, mas nós podemos utilizar documentos. Os documentos que são estudados pela história, que nos ajudam a estudar a história, são chamados de fontes históricas. E afinal, o que são essas fontes históricas? São documentos, vestígios, que foram deixados pela humanidade há milhões de anos atrás e ainda hoje esses documentos existem. Esses documentos, quais são eles? Que nós podemos estudar a história. Ele pode ser uma carta, pode ser uma revista, pode ser um relato de uma pessoa que viveu há 50 anos atrás, pode ser uma vestimenta, pode ser uma roupa, pode ser um objeto que pertenceu a uma sociedade antiga. Então a gente vai observar que a humanidade ela tem uma grande diversidade de objetos e materiais que nos ajudam a compreender como a humanidade ela foi vivendo ao longo do tempo.